Você gosta de solidão, da luz da lua e de conhecer como funciona a natureza ao seu redor? Se for assim, agradeça por viver no século XXI. Pois no passado, esses tipos de comportamentos podiam ser suficientes para que o acusassem de praticar bruxaria. E é que, ao longo da história, os seres humanos sempre se sentiram atraídos pelo incompreensível e desconhecido. Na antiguidade, em regiões como Europa, África e Ásia, sempre existiram nigromantes, feiticeiros e bruxos. A magia que essas pessoas praticavam era considerada magia branca, por isso podiam exercê-la sem serem perseguidos. No entanto, com o passar dos séculos, o nível de tolerância em relação a esses indivíduos foi mudando. Em Roma, por sua vez, sempre existiram grupos perseguidos por se oporem à religião e tradições oficiais do Império. Um exemplo são os cristãos do primeiro século. Esses seguidores de Cristo eram acusados de traição, de rejeitar os deuses romanos e suas tradições. Além disso, eram falsamente acusados de praticar formas de canibalismo ritual e imoralidades sexuais. Tudo isso com o objetivo de difamar a nova religião que começava a ganhar seguidores dentro do Império. A história registra fatos como cristãos queimados vivos ao anoitecer para servir como tochas nos jardins do imperador Nero, enquanto outros eram assassinados por crucificação, decapitação ou lançados às feras no Coliseu. Mas a legalização do cristianismo em Roma e sua posterior adoção como religião oficial do Império Romano no século IV mudou o panorama das práticas religiosas. Agora, o cristianismo deixava de ser uma religião perseguida para se tornar a desculpa política para perseguir todos aqueles que se recusassem a seguir o caminho traçado pelo sistema. No ano 429 d.C., foi promulgado em Roma o Código Teodosiano, onde pela primeira vez se penalizava o exercício da magia. Pouco mais de um século depois, no ano 534, os romanos criminalizaram as consultas a astrólogos e adivinhos, considerando-os uma profissão depravada, ou ao menos assim chamaram os estudiosos que trabalharam na redação do segundo Código de Justiniano. No entanto, embora a Igreja primitiva rejeitasse as práticas da chamada bruxaria, por considerá-las uma superstição, ela não participava da perseguição. Por exemplo, após a conversão dos povos germânicos ao cristianismo, foi celebrado o Concílio de Paderborn, onde se decidiu punir com a morte a crença em bruxas e a perseguição a pessoas acusadas de praticar magia. Uma atitude semelhante foi assumida por outros reinos cristãos como a Hungria, onde o rei Colomão sancionou uma lei afirmando que não seriam realizadas investigações sobre pessoas acusadas de bruxaria, pois as bruxas não existem. Enquanto isso, no ano 906, o cânon episcopi da Igreja considerava heresia a crença na existência de bruxas e feiticeiros. Mas, em dezembro de 1484, o Papa Inocêncio VIII reconheceu a existência das bruxas. O processo de caça às bruxas mais conhecido e difundido pelos historiadores foi o que ocorreu na Europa Central no início da Idade Moderna, embora desde a Idade Média pessoas já fossem acusadas e condenadas por praticar feitiçaria. No século XV, tornou-se necessário justificar as constantes crises que afetavam o continente europeu. Epidemias, fomes e guerras eram apenas algumas das catástrofes que homens e mulheres da época enfrentavam, provocando um profundo mal-estar social. E, como outras vezes antes na história, os políticos demonstraram sua sabedoria ao buscar um bode expiatório a quem pudessem culpar por todas as desgraças. Assim como os cristãos durante os séculos I e II em Roma, ou os judeus na Idade Média, acusou-se um grupo de indivíduos de conspirar para acabar com a sociedade cristã. Foi então que teólogos e juristas começaram a afirmar que todos os problemas que afetavam a sociedade tinham origem em um novo inimigo da cristandade: os bruxos, que eram mulheres, homens, crianças e até animais que conspiravam com o próprio diabo para destruir as almas dos seguidores de Cristo. Dessa forma, as bruxas e feiticeiros passaram a ser considerados a nova encarnação do mal e, portanto, deveriam ser extirpados da sociedade. Tristemente, esta não foi nem a primeira, nem a última vez que se difamou um grupo social para justificar erros políticos.
Os documentos do final da Idade Média definiam bruxos e bruxas como adoradores do diabo, cujo único interesse era prejudicar a cristandade. Eles eram descritos como uma anti-igreja que profanava os sacramentos e cometia atos atrozes como canibalismo de crianças e orgias sexuais. Crimes muito parecidos com os que foram imputados aos cristãos em Roma e aos judeus na Idade Média. Obviamente, essas acusações buscavam espalhar ódio sobre aqueles que seriam denunciados publicamente. Foi então que começou a se criar uma imagem das bruxas e feiticeiros. Para começar, eram pessoas que faziam um pacto com o diabo com o objetivo de receber poderes sobrenaturais como causar malefícios de vários tipos, voar e até se transformar em animais como lobos e gatos. Por outro lado, a suposta bruxa comprometia-se a prestar culto a Satanás, que marcava seu corpo como sinal do pacto. Por isso, os responsáveis por investigar as acusações de bruxaria afirmavam que uma inspeção corporal bem feita era suficiente para identificar os feiticeiros. Segundo as crenças da época, as bruxas tinham a obrigação de se reunir em determinadas datas para adorar o diabo. Essas reuniões ficaram conhecidas como aquelarres. Para se deslocarem até elas, podiam usar meios convencionais como cavalos ou carroças puxadas por animais, assim como meios sobrenaturais como voar numa vassoura. Uma vez que todas as bruxas estavam reunidas no aquelarre, realizava-se uma cerimônia que era uma inversão herética da liturgia cristã, onde se cometiam atos imorais de todo tipo, como promiscuidade sexual, infanticídio e canibalismo. A essas celebrações comparecia o diabo pessoalmente, quase sempre na forma de bode, e não perdia a oportunidade de participar das orgias sexuais. Embora, segundo os especialistas caçadores de bruxas da época, a forma de adoração que o demônio mais apreciava era o ósculo infame, que consistia em que seus adoradores lhe beijassem o ânus. Podemos ver como, na Idade Média, já se sabia que beijar o traseiro do chefe podia trazer grandes benefícios. A imagem das bruxas como uma mulher idosa que voa usando uma vassoura, acompanhada de gatos, que conhece todo tipo de poções e comete sacrilégios, existe desde a antiguidade. Mas, principalmente, essa ideia de bruxas e feiticeiros reunindo-se para conspirar contra os bons homens e mulheres cristãos se enraizou profundamente. Por isso, instalou-se no pensamento popular a crença de que a cristandade estava sob ameaça. Por exemplo, em 1430, um cronista da cidade suíça de Lucerna relatou que, no cantão de Valais, 2 anos antes, haviam perseguido mais de 100 homens e mulheres que supostamente iriam eleger um rei entre eles com o objetivo profano de derrubar a cristandade. Como naquela época se supunha que bruxas e feiticeiros formavam grupos clandestinos, os padres e pregadores advertiam constantemente sobre os perigos da magia. Além disso, os clérigos incentivavam os cidadãos a denunciarem qualquer vizinho do qual suspeitassem ou acreditassem ser responsável por realizar feitiços para causar mal a outros. E é que a denúncia era o principal elemento da caça às bruxas. E as pessoas podiam se sentir motivadas por várias razões a denunciar um vizinho, familiar ou suposto amigo pelos crimes de bruxaria. Geralmente, as denúncias ocorriam sob a suspeita de que um encantamento realizado era responsável pela morte do gado, perda da colheita ou falecimento de um filho. Por essa razão, era muito importante manter uma excelente reputação a nível local, pois uma má fama podia ser motivo suficiente para abrir um processo. Eram necessárias pelo menos 3 denúncias para prender uma pessoa e iniciar um processo contra ela. Depois, os acusados eram entregues a um tribunal da Inquisição composto por um inquisidor papal e um representante local, que se dedicavam a obter confissões por meio de tortura. O interrogatório geralmente estava dividido em 3 fases. A primeira fase era o interrogatório brando, onde a pessoa acusada era questionada sem sofrer qualquer tipo de dano. Se não confessasse, passava-se para a fase 2, que consistia em mostrar os instrumentos de tortura e explicar seu modo de uso como forma de estimular uma confissão sem precisar recorrer à violência. Mas como a maioria das pessoas negava os crimes imputados, quase sempre o interrogatório alcançava a fase dolorosa. Os métodos mais usados eram a roda, a bota espanhola e o esmagamento dos polegares. E como o crime de bruxaria tinha caráter excepcional,
a tortura podia se prolongar além do tempo estabelecido por lei. Além disso, não se respeitava a regra habitual de torturar o detido apenas 3 vezes. Pois, de acordo com as leis da época, o suspeito deveria ser libertado se não confessasse após a 3ª tortura. O objetivo não era apenas que o acusado confessasse sua adoração a Satanás, mas também os nomes de seus companheiros hereges. Em vários lugares, os tribunais preferiam usar ordalhas para confirmar as acusações. Embora houvesse muitas variações desses testes, sem dúvida o mais famoso era o teste da água. Este consistia em lançar o suspeito num poço ou rio com as mãos amarradas. Se afundasse, era inocente, e se flutuasse, era condenado à fogueira. Isso acontecia porque acreditava-se que uma bruxa não poderia pesar muito, pois deveria poder voar e andar sobre a água. Também a água era considerada um elemento puro, que rejeitaria os bruxos. O que as autoridades medievais ignoravam é que o corpo humano pode flutuar na água e que as roupas amarradas podiam prender ar e funcionar como boias momentâneas. Por outro lado, se o acusado tinha a sorte de afundar e ser declarado inocente, era muito provável que se afogasse antes de ser resgatado. O fim para uma pessoa acusada de bruxaria era a morte pelo fogo. A maioria das acusadas era queimada viva na fogueira, embora em casos excepcionais a suposta feiticeira fosse decapitada antes, e depois seu corpo queimado. A duração do processo podia variar de vários dias até meses, e o acusado permanecia sempre preso em Azkaban até o final do mesmo. Embora na história da caça às bruxas tenham sido acusados e condenados por superstição e bruxaria homens, crianças e até animais, a verdade é que as mulheres constituíram a grande maioria das vítimas. Em primeiro lugar, as mulheres eram consideradas mais fracas espiritualmente, mais inclinadas ao pecado, mais receptivas à influência do demônio e, portanto, mais propensas a se tornarem bruxas. Por isso, quando uma mulher tinha um comportamento suspeito para a Idade Média, os alarmes soavam imediatamente. Geralmente, desconfiava-se daquelas mulheres que encaixavam na ideia popular do que era uma bruxa. Mulheres idosas que viviam sozinhas e isoladas costumavam ser as suspeitas habituais. Falar sozinha ou possuir gatos como animais de estimação era um extra a mais para acabar na fogueira. Por outro lado, mulheres jovens com comportamentos fora do comum também eram muito mal vistas. As moças que demoravam a casar e ter filhos e que tinham um temperamento forte eram vítimas habituais de acusações de bruxaria. Muitas vezes, as denúncias vinham de familiares próximos, como os próprios maridos. A sociedade medieval era muito exigente com as mulheres e não tolerava quem desafiava os papéis de submissão e obediência estabelecidos. Mas, por mais incrível que pareça, existiam muitas outras razões pelas quais uma pessoa podia ser considerada suspeita de se reunir para beijar o traseiro do diabo. Entre as causas mais comuns estava ser uma grande sonhadora. Sim, como ouviu. Ter sonhos constantes, e principalmente dar-lhes algum significado, podia ser motivo suficiente para testar se a pessoa flutuava na água ou não. Além disso, se fosse uma mulher inteligente, capaz de adquirir conhecimentos facilmente, podia levantar dúvidas. Como já dissemos, a sociedade medieval não aceitava a possibilidade de uma dama ser mais inteligente que um homem. Para piorar, bastava um motivo tão ridículo quanto ter uma risada suspeita, ou ser canhota para ser denunciada por praticar magia. A mão esquerda dominante era considerada um sinal de conspiração com o maligno. Por isso, as crianças eram ensinadas desde pequenas a usar a mão direita, pois a esquerda deveria ser reservada apenas para limpar, você sabe o quê. Uma mulher que não queria ser chamada de bruxa devia evitar se reunir com as amigas, pois isso podia ser considerado uma reunião de aquelarre. Ao mesmo tempo, não podia ter sucesso exagerado no trabalho. Muitas parteiras ou mulheres com conhecimentos de medicina natural eram acusadas se tinham vários casos de sucesso. Por outro lado, se acontecia alguma desgraça enquanto estavam assistindo uma grávida ou um doente, bastava sua presença para que também fossem denunciadas. Mas, após uma acusação, sempre havia o interrogatório. E esse era o momento em que os membros do tribunal aproveitavam para examinar os acusados em busca de marcas que indicassem um pacto com o diabo.
Pintas, manchas ou marcas de nascença eram consideradas provas irrefutáveis de cumplicidade com o demônio. Contudo, a área da marca deveria ser picada com uma agulha, e se sangrasse era considerado um bom sinal. Viver numa sociedade tão supersticiosa fazia com que as pessoas desconfiassem de qualquer um com atributos físicos fora do comum. Por isso, ruivos, pessoas com olhos de cores diferentes ou com deformações nas pupilas eram observados de perto. O fato de não serem como os outros já era suficiente para iniciar uma acusação em tempos de pânico. No final da Idade Média e início da Idade Moderna, o pior que podia acontecer a alguém era encaixar no perfil de possível bruxa ou feiticeiro e discutir com uma pessoa. Se por acaso essa pessoa sofria alguma desgraça nos dias seguintes à discussão, só restava esperar que viessem te buscar. Mas às vezes, nem sequer era necessário que acontecesse uma desgraça, pois por trás das denúncias de bruxaria costumavam estar antigas rivalidades, desejos de vingança, invejas e até motivações políticas. Estas foram talvez as razões que levaram o sacerdote francês Urbain Grandier a morrer na fogueira. Grandier foi um padre encarregado de ministrar na igreja da Santa Cruz na cidade de Loudun, na França. Mas esse padre era muito inquieto sexualmente e logo ganhou fama de Dom Juan porque mantinha relações sexuais com várias jovens da nobreza da cidade. Homem atraente, elegante e refinado, não demorou a encantar as filhas de alguns aristocratas importantes, como o fiscal do rei na cidade. Devido ao seu comportamento licencioso, o clérigo ganhou muitos inimigos, inclusive alguns representantes do poderoso cardeal Richelieu, ministro de confiança do rei Luís XIII. Ao mesmo tempo, o convento de freiras ursulinas da cidade convidou Grandier para trabalhar como confessor. Alguns historiadores afirmam que a madre Jeanne de Belcier estava ansiosa para conhecer de perto as habilidades que deram fama ao padre. Mas, ao contrário do esperado, Urbain Grandier recusou a oferta. Aparentemente, ele não tinha interesse pelas freiras, mas sim pelas jovens da aristocracia. Portanto, o cargo de confessor foi ocupado por outro padre inimigo do padre mulherengo. No outono de 1632, as freiras do convento começaram a experimentar aparições sobrenaturais que foram imediatamente declaradas possessões demoníacas. Durante os exorcismos, as freiras sofreram convulsões violentas, gritaram e até fizeram propostas sexuais aos exorcistas. Muitas delas, incluindo a Madre Superiora, afirmaram ter sonhos pecaminosos e estarem possuídas por 2 demônios que haviam chegado até elas quando o padre Grandier lançou um ramo de rosas sobre o muro do convento. Os inimigos políticos e religiosos que Grandier havia acumulado estavam determinados a causar sua ruína. Por isso, ele foi preso sob a acusação de ter encantado as freiras. Uma vez na prisão, foi submetido ao procedimento rotineiro. Torturaram-no até a exaustão, ou no caso do pobre padre, até quase morrer. No entanto, não conseguiram fazê-lo confessar. E por isso foi necessário apresentar outras provas para fundamentar a decisão judicial. Entre os documentos apresentados estava um pacto diabólico escrito em latim e aparentemente assinado por Grandier e vários demônios, entre os quais se destacavam Lúcifer, Satanás, Belzebu, Elime, Leviatã e Astarote. Aparentemente, Grandier tinha mais contatos no inferno do que na terra. A verdade é que tudo indica que as acusações e o posterior julgamento de Grandier foram mais uma manobra política para se livrar de uma figura incômoda para as autoridades da cidade de Loudun e para o catolicismo francês. Por outro lado, e apesar da má opinião popular, a Inquisição espanhola não atacou muito as bruxas. Das mais de 150 mil pessoas investigadas e processadas pelo Santo Ofício na Espanha, apenas cerca de 50 foram condenadas pelo crime de bruxaria. E entre todos os casos, destaca-se um acima dos demais: as bruxas de Zugarramurdi. Em 1608, Maria Chimildeg voltou à Vila Navarra de Zugarramurdi. Ela havia passado 4 anos trabalhando na França e, ao retornar, contou que havia sido levada a umas reuniões que aconteciam na praia, onde as pessoas dançavam e se divertiam. Mas Maria logo descobriu que eram aquelarres. Por isso, foi obrigada a renegar o cristianismo
ia se tornar bruxa. Também disse que, com o passar do tempo, teve remorsos e confessou-se com um padre. No entanto, a jovem continuou dizendo que durante seu curto período como bruxa na França, ela foi a Zugarramurdi para participar de uma reunião com feiticeiras locais, entre as quais estava sua vizinha Maria de Jureteguia. Maria evidentemente protestou, mas, sobrecarregada pelos detalhes, desmaiou e confessou que era verdade, ela também era uma bruxa. A partir desse momento, os vizinhos começaram a experimentar uma febre coletiva. Viam aparições de bruxas à noite e começaram a invadir as casas dos suspeitos para resgatar crianças supostamente desaparecidas. No final, 9 pessoas confessaram na igreja praticar a bruxaria, por isso foram perdoadas. Mas o boato já tinha chegado aos ouvidos dos inquisidores. Durante mais de meio ano, a Inquisição investigou os acontecimentos na vila. Sua principal prova eram os testemunhos e delações, que, por serem secretas, fizeram multiplicar as denúncias entre os vizinhos. No total, foram reunidos 280 testemunhos contra supostos bruxos na região. As acusações eram muito detalhadas, mas também inverossímeis. As pessoas eram acusadas de tomar forma de animais, voar usando vassouras, provocar tempestades e até fornicar com Lúcifer. Por esses motivos, o Tribunal da Inquisição em Logronho processou 31 pessoas. No entanto, 2 epidemias de peste provocaram a morte da metade dos acusados. Por isso, logo Satanás foi culpado pela doença. Apesar da oposição do inquisidor Alonso Salazar e Frias, o tribunal proferiu 11 sentenças de morte, das quais 5 correspondiam a pessoas que já haviam morrido de peste. Os outros processados sofreram penas de prisão e confisco de bens. As sentenças foram tornadas públicas em um auto de fé solene, conforme estabelecido no protocolo da Inquisição. Logronho recebeu na praça da prefeitura mais de 30.000 pessoas que vieram da França, Aragão, Biscaia, Navarra e Castela para presenciar o evento. Em 7 de novembro de 1610, os réus desfilaram descalços até a praça onde o prior dominicano Pedro de Venero pronunciou um sermão, seguido da leitura das sentenças. À noite, os condenados à morte foram executados na fogueira. Mas a história não terminou aí. Após o auto de fé de Logronho, começou uma perseguição em massa de bruxas nos territórios de Navarra, La Rioja e Guipúzcoa. Para 1611, haviam sido identificados nada menos que 2.000 suspeitos do crime de bruxaria. Foi necessária a investigação de Alonso Salazar e Frias, que depois de recolher mais de 5.000 testemunhos, chegou à conclusão de que as acusações e confissões eram falsas. Desde então, na Espanha não se queimaram mais bruxas. Tristemente, não se pode dizer o mesmo do resto da Europa, onde a caça custou a vida de mais de 60.000 pessoas, a grande maioria mulheres. Então, da próxima vez que você vir sua sogra varrendo, chegue perto e pergunte: "E aí, sogra, não levanta?"